bom dia, mas bom dia para valer. Olha, um abraço grande a todos vocês. Nosso querido Silvio Provenzano dizendo aí que está chegando. Eu sei disso, doutor Silvio Provenzano, que é presidente do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, né? Bom dia para o Walter Silveira. Hoje conosco também doutor Cícero Munhoz. Doutor Cícero Munhoz, você sabe, ele é diretor do Hospital Alemão do Amparo, médico dos mais conceituados aqui do Rio de Janeiro. E o calor em minha Nossa Senhora, a Massarico está ligado, né? Não é fácil não. Olha, gente, e olha, me dá uma tristeza quando eu vejo ali no mapa que o lugar mais quente do Brasil é o Rio de Janeiro, porque a gente adora o Rio de Janeiro. Claro que a gente gosta do sol, a gente gosta de dias bonitos, mas São Pedro não precisa ser 42 graus, com sensação térmica de 50 graus. Aí haja paciência, né? E haja lenço, lençol, roupas que são lavadas. As donas de casa sabem como a coisa é. Realmente, há uma perspectiva aí que para domingo vem aí uma frente fria, que não é tão fria assim, e aí deve cair em 10 pontos percentuais a temperatura, se tornando um pouquinho mais suportável. O grande problema disso é que você deve ter notado uma diferença de som, notadamente na abertura, e vou explicar por quê. Porque é impossível você fazer um programa sem o ar-condicionado. E olha que nós temos aqui um ar-condicionado muito potente e que não dá vazão. Faz barulho, mas não dá a vazão que deveria dar, porque é aquela história. Eu tenho a impressão que esses aparelhos foram projetados para até 35 graus, 37 graus, agora 40 graus, 42 graus. Agora a gente está reclamando tanto quanto os amigos que estão lá nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos é o oposto. Lá é a época do inverno, né? Uma região como Chicago, vocês viram ontem na televisão, meu Deus do céu, o Rio está virando gelo, né? Teve a história de um rapaz que saiu para fazer cuca e acabou morrendo. Quer dizer, segundo os médicos, uma temperatura, pelo menos a informação que veio lá dos States, uma temperatura de 35 graus abaixo de zero, 50 graus abaixo de zero, como aconteceu em Chicago, ela é suficiente para em 10 minutos congelar o cidadão. Será? O fato é que ferveram água e jogaram aí, e a água, mesmo fervida, ela se congelou, porque, meu Deus do céu, quer dizer, e aí eu conversava com um amigo Munhoz, doutor Munhoz, e ele comentaria o Trump achando que não tem o menor problema, vamos fazer as carvoarias funcionar, jogar vapor no céu, quer dizer, meu Deus do céu, me dá saudade do Obama, sinceramente, me dá saudade do Obama, que era uma pessoa mais preocupada com as coisas do dia a dia, mais preocupadas com o desenvolvimento humano, de um modo geral. Outra coisa que nos preocupa muito é essa situação da Venezuela, que fica aqui na esquina do Brasil, na esquina do Brasil. E, na verdade, o tal de Maduro, meu Deus do céu, já devia ter caído de Maduro para fazer um trocadilho, né? E agora, ontem, a União Europeia apoiou o cidadão que é da oposição, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela. A gente tem que olhar isso com muito cuidado. Ainda ontem o vice-presidente Mourão disse que, na verdade, o governo brasileiro vai fazer algumas pequenas sanções contra o Maduro, tentando fazer com que haja uma mudança e volta à democracia, porque aqui virou uma ditadura de esquerda. Tanto faz a ditadura de esquerda contra a ditadura de direita, são duas coisas absurdas que a gente não deve desejar nunca. Então, disse o vice-presidente que serão apenas sanções, pequenas sanções, mas que não vão ter uma frase que eu acho muito positiva. Isso que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. É inevitável vir na cabeça de você a época do Vietnã. Você que é muito novo, não viveu essa época que ceifou a vida de milhares de norte-americanos, de milhares de vietnamitas, tanto no sul quanto no norte. Porque, afinal de contas, fizeram a guerra que durou 20 ou 30 anos, se me falha a memória, e não resolveram absolutamente nada. Apenas famílias norte-americanas perderam seus filhos jovens, porque o velho não vai à guerra, né? E, na verdade, também o pessoal do Vietnã perdeu muita gente.
Você sabe que eu tenho um filho que morou na Austrália há 2 anos e que esteve na Ásia, foi por todos aqueles países da Ásia no período de férias de estudo, no primeiro ou no segundo ano. Você mete o Manuel Dionísio chegando e o Dr. Silvio já chegou aqui, daqui a pouco vou dar um alô para ele. Então, nesse período de férias, meu filho com a esposa rodopiaram toda a Ásia. E ele me dizia, pai, você precisa ver a gentileza dos vietnamitas. Né? Ainda sob um regime diferente do nosso. Né? Por quê? Porque, na verdade, pacificou-se. Quer dizer, então a gente fica sabendo, fica percebendo o porquê da necessidade de uma potência mundial, de repente, invadir um país menor e moralmente acabou, penso até derrotada. Porque, afinal de contas, para que serviu aquela guerra? Para entregar ao Vietcong, aos comunistas, o Vietnã. Então, é preciso ter muito cuidado, muita habilidade com aquilo que se vai fazer com a Venezuela, porque ela está aqui na esquina, não é? E é como disse muito apropriadamente o general Mourão, o vice-presidente. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Então, há que se ter muito cuidado. Agora, hoje, o opositor, que agora me fugiu o nome, eu estou falando de Guaidó. É isso? Guaidó. Nada como ter gente culta me ajudando aqui. o Guaidó, né? É um rapaz simpático, até parece com o Obama, né? Ele me lembra muito o Obama. Ele teve esse fortalecimento, porque não é qualquer um, é a União Europeia, aquela Assembleia de Deputados que apoiaram e reconheceram-no como o presidente interino. Chega na Invest, Maria Dionísio, dia de luxo. Hoje é um negócio impressionante. Vou virar a câmera lá para vocês verem. Eu vou pedir para vocês, olha lá, dá abração lá. Olha a turma lá, vamos lá. Gente, quem puder dar uma luzinha lá, vamos espanar aí a tela, a gente fica muito feliz, né? Da esquerda para a direita, mestre Manuel Dionísio, doutor Silvio Provenzano, doutor Cícero Munhoz, e essa menina escondida lá no cantinho da minha, porque ela já está pronta para sair para caminhar daqui a pouco, né? E aí ela fica assim meio que acanhada, né? Ali é o cantinho da velhinha, saudosa velhinha, irmã da Maria Duarte, que o Papai do Céu levou muito cedo, né? Mas que ficamos por quê? Porque a Marion vinha aqui cantar e o Provenzano era se lembrar disso, né? E a velhinha ficava sentadinha ali, ali o Munhoz também, porque ela não gostava de aparecer. E ele nos dá uma saudade imensa da velhinha, que esteja com Deus, que esteja brilhando lá no céu e protegendo a todos nós, e em particular a nossa querida Maria Duarte. Bom, isso colocado em suposto, tem muita conversa para mim ter com os nossos queridos amigos. Deixa eu posicionar aqui, né, porque aqui assim a gente assovia, chupa cana e só não espana o ambiente que ficaria mal. Mas de qualquer maneira, vamos agora para a prece de Cáritas, pedimos a Deus proteção para esse dia nosso, né, que é muito importante. Sempre a gente tem de ter proteção. Uma vez eu ouvi do Wagner Montes que Deus o tenha também, que gratidão é uma coisa que a gente não... Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, onde você, alô Valdeci Rosa, alô Gabriela Costa, alô Marcelo Gomes, onde você pode adquirir aí a sua espada, que é decorativa, ao mesmo tempo autêntica, a mesma dos samurais. E lembrando também, espadascatana.com.br, no site internacional shotokan.com.br. Abraço para o meu amigo Cesário, dono da Garota da Tijuca. Um abração para você, para o Luciano, muito obrigado aí pela audiência. Eu quero mandar também um outro abraço para o Álvaro da Camélia Flores, que fica ali no Mercado das Flores, onde você pode encomendar o seu buquê de flores para a sua pessoa amada, e esse buquê encomendado até 5 horas da tarde, ele chega em qualquer parte do Rio de Janeiro, ainda no mesmo dia. Então, um abraço para o Álvaro, ao Alvinho, para o Serginho e também, por que não dizer, para o Robertinho, que atende com a maior delicadeza. Muito bem. E a todos vocês que estão sintonizados com a gente também, o meu muito obrigado pela audiência, em particular, meu alô para Tônia Elizabeth, Tônia lá de Miami, outro dia, muito bonita, colocou, disse que era dia do date é encontro, então tá. Um abraço grande para você. E agora eu vou fazer isso aqui, vou pegar ela de surpresa. Ela não gosta de aparecer, meu Deus do céu. É jornalista para ficar atrás das câmeras, né? Bom dia a todos. Bom, vamos começar pela ordem? Vamos começar pela ordem. Então, Samira, inicialmente está, por uma questão de logística, né? Está com o nosso mestre Manel Dionísio. Bom dia, Manel Dionísio. Olha a câmera aí, rapaz. Ela estava lá com... Bom, vamos então com o Dionísio. Vamos lá. Dionísio, tudo bem contigo, querido? Graças a Deus, Pedro. Bom dia a você, bom dia aos grandes mestres da medicina, né? Certo. Agora eu estou privilegiado que eu estou precisando de um foguete, eu não morro mais, né? Só quando o papai quiser, só quando ele quiser. Já foi consultado o doutor Silvio, maravilha. Já foi consultado, revisou os exames, graças a Deus. Está tudo direitinho, ainda dá para o gasto. Não, se ele falou que está, é porque está. Se não tivesse, eu te digo. É uma felicidade muito grande, Fernando, de estar aqui mais uma vez e para dizer para os nossos internautas, e com certeza, tenho certeza que lá em Porto Alegre, o pessoal está te assistindo, dizer que às 14 horas eu estou saindo daqui, às 18h20 estou chegando aí para fazer mais uma oficina. Em Porto Alegre? Você sai hoje? Hoje eu vou fazer uma oficina para os mestres Sala Ribeirinhos, da Ilha do Marduk, só com criança de Ribeirinhos. Que maravilha! É uma graça de Deus fazer isso. São pessoas carentes também lá da Ilha do Marduk. Certo. Carente com
Se tiver que ficar rico, vai ficar rico todo mundo. Até então ninguém recebe nada. Mas o importante é que está expandindo a cultura brasileira, né? o que sempre aconteceu na sua vida. Graças a Deus. Graças a Então, Deus. doutor Silvio Provenzano, cadê doutor Silvio? Bom dia, doutor Silvio, presidente do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Vamos levando a vida, né? O CREMERGE é um saquinho de encrenca. Meu amigo Cícero. Não esperava que a encrenca fosse tanto? Não, eu esperava, eu não sou ingênuo, né? Na verdade, o que é um CREMERGE? Ele representa médicos, mas ele fiscaliza. Quando a gente fiscaliza aquilo que está errado, evidentemente que se a gente começar a buscar aqui, a buscar acolá, a gente fecha tudo. Sim. E num lugar como o nosso estado, onde já existe uma dificuldade muito grande para assistência à população, se a gente for cumprir rigorosamente todos os itens que têm que estar obedecidos, fecha 90%. A população fica sem poder ser atendida. Então há que ter um equilíbrio muito grande. Com isso, evidentemente, que vem as pedras. Não, o CREMERGE não está cumprindo com a sua função. Está sim. E vai alertando e sempre orientando os gestores daquilo que está em não conformidade. Falta de médicos, falta de insumos, materiais, equipamentos. Esse é o nosso papel, que é um papel, eu vou te dizer, é enxugar gelo. Nunca acaba o trabalho. Mas hoje é um dia muito especial para nós aqui no Brasil. Hoje, na verdade, nós vamos ver a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eu acho que esse é um marco, no dia 1º de fevereiro, do novo governo, onde nós temos aqui um poder de equilíbrio entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Então nós temos um novo presidente que há 31 dias assumiu, que é o Jair Bolsonaro. Verdade que ele está agora meio que licenciado, recuperando da cirurgia, mas de qualquer forma continua. Que responsabilidade. Nosso presidente. Agora, o judiciário ele tem como ponto cardeal o Supremo Tribunal Federal, o qual não sofreu nenhuma modificação. E o que preocupa mais, né, no momento onde a população brasileira mostrou claramente que queria ver mudanças, a gente vê no Legislativo continuismo. Tudo indica que Renan Calheiros, acredite-me, Renan Calheiros será reconduzido outra vez à presidência do Senado, malgrado uma série de denúncias. Ainda agora de manhã vim ouvindo uma gravação dele com quem? Joesley Batista, num clima de profunda intimidade. Fernando, nós somos amigos há tantos anos, Cícero também, e jamais utilizaria os termos com vocês que eu vi nessa gravação. A voz do Renan com a voz do Joel, uma coisa absolutamente para envergonhar qualquer olha, sem brincadeira. Como é que é o nome daquele ator pornográfico que virou deputado agora? É o Frota. Alexandre Frota. Pois é, eu acredito que o Alexandre tenha ficado envergonhado com a gravação. É impressionante. E esse senhor será reconduzido à presidência do Senado e eu pergunto de onde vem tanto poder. Porque ele conseguiu sobreviver ao Fernando Collor, malgrado a ligação umbilical que ele tinha com ele. Passou pelos 8 anos de governo Lula, pelos 6 anos de governo Dilma, de braços dados com o Temer, provavelmente frequentando a casa do Temer tantas vezes quanto o Joesley. Algumas até gravadas, mostradas. E agora ele com o Jair Bolsonaro é realmente um camaleão. Ele consegue à direita, à esquerda. Não sei se você ouviu, dos 15 processos que se tem conhecimento, 9 já foram arquivados. Sim, é aquilo que eu falo, né? Você teve uma mudança no país, mudou tudo para ficar exatamente como estava. Se as coisas não mudarem daqui a 5 anos, gente, está explicado por quê. Continua rigorosamente tudo igual. O pessoal diz é mais do mesmo, é por aí. Meu Deus. Doutor Cícero Munhoz, e aí? Bom dia, nossos internautas. Bom dia. E aí, o país é... Lá é letra de música, né? E aí? O Brasil é um país sui generis, né? A gente vê essas coisas todas, né? E a gente estava falando do Renan, que passou por toda esse companheiro do Eduardo Cunha, né? Mas não podemos nos lembrar... O Senado e o Eduardo na Isso, Câmara. bacana. Nós não podemos esquecer que o Lula, que está preso, também fez essa trajetória. Eu lembro do Lula lá, quando ainda nem era, né, a história do Lula lá, que estava querendo ser presidente, perdeu 2 eleições, que era um ferrenho opositor de Sarney e dos demais. E depois abraçou. A favor, e tinha as palavras mais elogiosas com o Sarney, então que ele tinha ódio, teoricamente, do Sarney, e depois falou as palavras mais lindas com o Sarney. Então,
É difícil mesmo acreditar, né? Cada vez menos a gente acredita em política. É um negócio complicado. Política é necessário, quem diz, eu odeio política. Não, política é necessário no nosso dia a dia. Tratar as coisas politicamente quer dizer aceitar o contraditório, discutir, chegar a conclusões, mas de maneira correta, né? E não dessa forma. O toma lá da cá, eu acho difícil de acabar dessa maneira que vai continuar. Como é que a gente pode, em qualquer país sério do mundo, admitir que uma pessoa com tantos processos seja o líder de um órgão tão importante para o país? É o tripé que sustenta o regime democrático. Exatamente. É esse. Como pensar? E ele é uma personagem extremamente importante nisso aí, com 14 processos no Supremo, 9 arquivados. É isso, então não são 15, são 14. São 14, parece que são 14, 9 foram arquivados e 5 ainda aguardam. E o arquivado, para que o espectador saiba, é o que não tem mais. Não, arquivou, acabou. Arquivou, morreu. Zerou. Mas houve um processo. Muito poder. Quantos processos, Fernando, você tem junto com a Samira no Supremo? Mestre Manuel Dionísio. Graças a Deus, nenhum. Cícero. Incrível. Acho que a gente está no país errado, por isso que nós não somos presidentes do Senado. Não, e é por isso, eu estava falando até com o Fernando aqui um pouco antes de começar o programa aqui. São coisas como essa que me fazem entender por que um país que teve Batomushi, aquele prédio do Palace, Brumadinho, meu amigo Silvinho, Mariana. O Silvinho foi dono do apartamento, presidente da, não sei se é a massa falida. E até hoje. Nas Ginarras. Pois é, né? nas Ginarras. Já faleceu o cara e não recebeu nada. Podia falar com ele pelo telefone. Falou, Fernando, até hoje, é sorte que pelo talento dele, ele reconstruiu a vida dele. Tem uma agência de publicidade, a Publi News, né? Mas, meu Deus do céu. Como entender? Não, e tem mais um que queria jogar. Morro do Bumba. Não podemos esquecer do Morro do Bumba aqui. E Brumadinho. Meu Deus do céu. E antes Mariana. E antes Mariana, 10 anos. E Minas Gerais tem, segundo os técnicos, pelo menos 10 mineradoras, 10 barragens de mineradoras só naquela área em risco. E o Munhoz estava informando que uma delas exatamente em cima de Ouro Preto. Que é tombado pelo patrimônio internacional, pela ONU. Imagina o estrago. Meu Deus do céu. Né? Agora, só um outro detalhe para vocês comentarem aqui, que eu estava vendo no noticiário ainda, que vocês sabem que soltaram o Chiquinho da Mangueira, né? E outros deputados que ali estavam, alguns estão presos, não sei se todos foram soltos. Mas o grande problema que está havendo é o seguinte, que enquanto presos, ou pelo menos presos domiciliarmente, esses cidadãos, eles não podem assumir um novo mandato, mas podem assumir fora da Alerj. E o Chiquinho já disse que ele vai assumir fora da Alerj, segundo o noticiário que eu vi agora há pouco, porque seria uma forma de honrar o compromisso dele com os eleitores dele. Por favor, comentem, começando com o nosso querido Manuel Dionísio. Assumir o mandato fora da Alerj. Fora da Alerj. De repente, prisão. Quem sabe naquele restaurante Capela de Vila Isabel. Ele está com poder executiva, só pode ficar na rua até 22 horas, tem que ir para casa. Isso. Foi preso por fraude. Até então, sim. E agora vai exercer um mandato fora da Alerj por conta dos eleitores que o elegeram. Isso mesmo. Segundo a opinião dele, quer dizer, ele não pode assumir na Alerj. Não, aí você fala, a opinião dele, mas eu acho que isso aí não existe. Não existe. Mas o simples cogitar que alguém já é vergonhoso, seja preso, vá assumir um mandato, isso é coisa. Tenho saudade do Pasquim. Aquele jornal que era irreverente. Milor. Milor. Olha só. E tinha um outro também, que o nome era um pouco mais irreverente ainda, que era o Bundas. Você se lembra? Fernando, aquele negócio. Toda pessoa que diz eu não gosto de política, quando você fala que não gosta de política, você já está fazendo política. É verdade. É o meu caso. É política. Então, pelo tempo que eu conheço o Chiquinho da Mangueira, eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo trabalho que ele fez na Vila Olímpica, fora da Estação Primeira de Mangueira.
E ao mesmo tempo eu fiquei muito triste com o Chiquinho, por conta de que quem levou ele, colocou ele na estação lá na Vila Olímpica, para ele chegar onde ele chegou, que foi a falecida tia Alice, que Deus o tenha, pegou pela mão, botou ele lá, porque senão ele hoje não estaria entre nós, ele jamais sequer falou uma palavra de agradecimento para a tia Alice. Então eu acho que é Manuel Diniz que está falando, e estou falando com certeza, porque eu não sou baú para guardar segredo. Esse seu mandato eu achava que você tinha que deixar de mão. Seria melhor para você, para os seus eleitores. Eu acho que em respeito aos eleitores, em respeito aos eleitores, isso aí. O pessoal da Estação Primeira de Mangueira e todos aqueles que gostam do Chiquinho responsável pela Vila Olímpica. Concordo. Como liderança na Estação Primeira de Mangueira, ele já deixou de existir. E como pessoa, exerceu um mandato fora da lei por ocasião de estar preso. Aí agora só quem pode te responder isso, Fernando, só Deus, porque eu não tenho condições. Pois é, inclusive o Chiquinho, nesse caso, é um exemplo de todos que foram presos, né? E o que é mais decepcionante, que há, ou deveria haver, parece que há, uma comissão de ética dentro da LERJ que deveria ser atuante, doutor Silvio. Uma comissão de ética onde? Na LERJ. Aí é difícil, né? Você está querendo virar. Você ia fazer um programa sério. Você disse que a gente vem aqui discutir com máxima seriedade os assuntos. Você vem me falar em comissão de ética onde? Na LERJ. Eu passo para o Cícero porque eu prefiro nem comentar. É muito complicado. O cara está preso e assume o mandato em nome do povo. Eu imagino que os milhares de eleitores que conduziram lá, e devem ter tido suas razões, evidentemente, deveriam compartilhar a cela com ele. Apoio moral, não foi só apoio cívico na hora do voto, apoio moral na hora de ficar atrás das grades. E ninguém vai no nosso país, que tem uma legislação, eu diria, que tão generosa com quem pratica crimes. O indivíduo mata alguém e de repente com 10 anos está andando por aí no Maracanã. Matou, tirou a vida de outro ser humano que, de acordo com a minha religião, é o pecado mais grave que se comete. Ele paga em 10 anos isso. O está solto. E com 3 está solto. E vai cumprir no máximo 3. Pois é. Ele vai ter um advogado que vai dizer que ele tem bom comportamento, o juiz vai acreditar e, de acordo com a lei brasileira, vai liberar. Quem é condenado a 5 anos de prisão, outro dia um advogado dizia isso para mim, o Alexandre Vale, quero mandar um abraço para ele, há 5 anos nem é preso. Pois é, eu acho que isso precisa ser revisto, porque, na verdade, é uma apologia do criminoso, né? O indivíduo pratica um crime. Eu estava vendo, por exemplo, a questão da delação premiada e do Lava Jato. Nós temos ouvido falar em quantias estratosféricas, quantias que nós, cidadãos normais, comuns, tudo normais, acho que normal ninguém é, mas comuns, somos cidadãos comuns. A gente não consegue imaginar 3,5 bilhões. O que é isso? Não sei também. Eu não sei nem quantos zeros tem. Eu não escrevi um negócio muito dinheiro. 200 milhões, por exemplo. E aí você começa a imaginar o seguinte, o cara devolve, sei lá, olha, o cara está devolvendo 2 bilhões. Que legal. E o 1,5 bilhão que ficou por aí? Caimã, Tailândia, sei lá mais onde. O que permite que algumas gerações desse indivíduo criminoso sobreviva, eu diria, levando vida de príncipes, todos eles. O crime compensa. Então, a gente precisa, no primeiro lugar, no Brasil, tentar voltar a uma velha história que a gente aprendeu quando crianças, Fernando, Cícero, mestre Manuel. O crime não compensa. Porque hoje em dia, infelizmente, o que a gente tem visto, com muito pesar, é que, pelo menos para alguns desses criminosos, parece que compensa sim. Fruto, eu repito, de um judiciário que aplica as leis com muita parcimônia, com muita bondade. A gente teve agora, a Samira muito felizmente nos lembrou, por isso ela está aqui, inclusive, nos chamando a atenção, um fato que ganhou notoriedade essa semana foi a ordem judicial que concedeu habeas corpus ao Denis, né? Aquele famoso, para ele, doutor Bumbum. Inclusive, teve jornalista que perguntou, porque na ordem judicial, sua, como é que se chama, o ilustríssimo, meritíssimo,
colocou que após o trabalho ele precisa retornar para casa. Eu pergunto, que trabalho, cara pálida? Porque até onde se sabe, pelo menos era o que ele apregoava nas redes sociais, ele era cirurgião que fazia plástica estética. Ele não é cirurgião plástico, isso já se sabe. Ele não tinha as credenciais necessárias para ter essa titulação. Segundo, trabalhar onde? Aqui no Rio de Janeiro, ele não pode sair do Rio de Janeiro. Ele teria que estar registrado no CREMERG, coisa que ele não fez. E se ele o fizer, a primeira coisa que o presidente vai fazer é encaminhar ao Conselho Federal de Medicina essa solicitação para que o Conselho Federal se pronuncie. Porque ele não tinha anteriormente registro aqui, porque eu vi alguns bobalhões falando, pô, o cara comete um crime desse, o CREMERG não faz nada. O CREMERG sequer tinha conhecimento da presença desse sujeito aqui no Rio de Janeiro. Operando num apartamento. E por que ele operou no apartamento, Fernando? Por que ele não operou, por exemplo, no Barra d'Or, para onde ele levou depois a paciente, ou Rio Mar, não sei, um desses? Por quê? Porque para você, se eu quiser amanhã, Fernando, internar o meu amigo Cícero, meu colega, eu tenho que solicitar a internação do Dr. Silvio Provenzano, CRM, 37, veterinário, eu tenho que fazer essa solicitação. Aí, a moça lá no hospital tem um cadastro de todos os médicos que o CREMERG espalha no Rio de Janeiro. Ué, esse número não corresponde a essa carteira de identidade desse médico. Isso é fake. Linguagem da moda. Ele não pode internar. Ele poderia internar em algum hospital, qualquer hospital, mesmo particular. Não digo nem público, particular. Não. Já que ele não pode internar num hospital, ele tem que fazer o que ele veio aqui fazer, uma coisa que é criminosa e não é da alçada do CREMERG, da polícia, tanto que ele foi preso, num lugar que não fosse hospital. Deu uma complicação, correram e não deu tempo, ela morreu. Tadinha da moça, com recursos, encantada pela propaganda enganosa da internet, e o pessoal não sabe, mas nós temos hoje no Conselho Regional de Medicina um setor chamado CODAMI, que é um setor que vai fazendo busca ativa na internet para buscar algumas pessoas que, desconhecendo a lei ou ignorando-a, estão fazendo propagandas absolutamente erradas pela internet. Essas pessoas, quando a gente as pega, a gente chama no conselho e abrimos um processo. Então a gente tenta trabalhar com o máximo de seriedade, mas a quantidade de gente que comete delitos é muito grande, imensa. Eu fico perguntando, o Dr. Denis está solto, não sei se voltam as propagandas na internet, acredito que talvez aconselhado pelos seus caros advogados, que são caros, pode ter certeza, ele consiga, de certa forma, ficar quieto, que é o que ele tem que fazer no momento, e eu fico pensando, que justiça é essa que concede a liberdade a um indivíduo que tirou a vida, e eu digo e repito, criminosamente de uma jovem. Meu Deus do céu. E é revoltante, né? Porque o amigo aí, como também diretor do hospital, do Alemão do Amparo, está lá todo preparado, que tem todo aquele aparato necessário a uma UTI para receber os pacientes, aí descobre que médicos dessa laia, me perdoe, que aí é laia mesmo, estão operando sem a menor condição do ponto de vista de amparo tecnológico. A gente que luta, né, no órgão, como um grande hospital, até um médio hospital, e sabe de todas as obrigações para cumprir a responsabilidade, para manter a segurança do paciente, ter que ver gente fazer esse tipo de propaganda. E eu vou mais longe, hein? Não é só a propaganda de falsos, às vezes é até médico formado na faculdade, mas são falsos na sua iniciativa, no seu trabalho, porque isso não é trabalho de um médico que prestou o seu juramento, né? Mas é preciso que o governo também tenha um cuidado em ver uma série de propagandas que, na minha opinião, totalmente enganosas a respeito de alguns medicamentos que eles colocam como suplemento vitamínico e vendem na internet, vendem em programas, né? Como seca isso, seca aquilo, seca a barriga, leva... Até tem... Exatamente. Então, isso é propaganda enganosa. Cadê não tem um órgão que órgão que fiscaliza isso? Cadê esse órgão? Por falar em médico, nesse momento nós estamos ali com o Dr. Hernando Sampaio,
lá do INCA. Grande Um abraço para vocês. Grande abraço. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Rodrigo Pego, que outro dia colocou uma coisa muito interessante. Se você é daqueles que consultam o Google a respeito de doença e veio aquele do consultório pedir uma opinião, por favor, procure consultar-se com o Dr. Yahoo. É verdade, a segunda opinião do mesmo nível. Você pode até tentar ver o que está acontecendo, mas procure um médico de confiança, que nem fez aí o nosso painel Dionísio, né, consultando o Dr. Silvio. E você sabe o que o médico sério faz? Liguei para o Cícero, porque o problema do médico Dionísio é da alçada do Cícero, e o Cícero, que tinha visto o exame dele, deu uma dica: Silvio, olha, eu acho que eu faço isso. O médico faz isso. O médico que não tem o mínimo de humildade para admitir que o limite do conhecimento existe, que você não é absolutamente senhor de todo conhecimento, não é médico, é nerdico, como eu falo para mim. É isso mesmo. A gente está o tempo todo trocando opiniões, experiências. Claro. Nesse caso, o que você acha? Aí a pessoa diz: olha, Silvio, na minha experiência, por quê? Porque a experiência dele dentro de uma determinada área da medicina, eu jamais conseguiria chegar perto. Como a experiência dele com doença da tireoide de diabetes não é a minha. Nós nos dedicamos a determinados setores do conhecimento sobre o qual nos debruçamos uma vida inteira. Agora, quando o médico acha, pô, tem nome, conhece, sabe de tudo, não sabe não. Cícero foi testemunha disso. É verdade. A gente está o tempo todo trocando opiniões, admitindo que o nosso saber é limitado. E a gente vê pessoas que na internet divulgam técnicas fantásticas, maravilhosas, e eu pergunto: meu Deus, como o brasileiro pode ser tão ingênuo? Seria fruto de uma educação tão deficiente nos primeiros anos? Provavelmente. Sim, eu acho que começa por aí. Eu sempre pego o lado, viu, mestre, da educação. Eu acho que as pessoas não são ensinadas a pensar. Essas coisas maravilhosas que a internet traz para a gente, será que ninguém tem um desconfiômetro, me permita a palavra, de dizer: ó, não é bem assim? Então, aproveitar que você deu um abraço para a Hernani Sampaio, minha prima Lívia, que foi residente lá do INCA, e o Hernani deu um abraço para ela. Hernani é um grande oncologista. Eu acho que ele adora a Lívia. Porque ele falou e pensou que fosse sua filha. Não, é minha prima. Ele prima de terceiro grau. Todo mundo adora, então parabéns. A minha filha é a Bruna. A Bruna não é cirurgiã. Ele falou Bruna comigo aqui, não não nesta terça-feira, mas na última terça-feira que ele esteve aqui, ele falou: Fernando, eu acho que a filha dele, tem uma doutora Lívia, que é uma moça gentil, competente, trabalhadora. Então fica aí o elogio. É da família. Foi a residência de cirurgia oncológica. O doutor Provenzano falou uma coisa aí importante, das propagandas. Eu, com aquele cuidado sempre que eu tenho, um cuidado muito. Eu cuido, a primeira pessoa que eu tenho cuidado é comigo mesmo. Claro. Que eu compro meus remédios sempre numa mesma farmácia. Então, um dia antes de eu ir estar lá com o Dr. Silvio, eu fui comprar um dos meus medicamentos e ofereceram um medicamento lá. Eu imediatamente eu ouvi o cara, e quando eu fui me consultar com o Dr. Silvio, eu disse assim: me ofereceram esse remédio assim. O que o senhor acha disso aí? Ele me deu a dica, eu fiquei na minha. Você sabe, quando eu voltei na farmácia, o rapaz tornou a perguntar para mim: você vai levar o remédio? Né? Vai levar o remédio agora? Eu digo: dessa vez não, que o próximo pagamento eu levo, porque o dinheiro dessa vez não dá, porque o meu remédio não é barato. Mas eu consultei logo a ele, quando ele me fez aquela oferta de pô, peraí. Repito o que eu disse para o senhor. Falei: a resposta vem de acordo com a pergunta. Se eu perguntar: o senhor deve tomar esse remédio? Eu acho que não. Se eu tomar esse remédio, vai me fazer mal? A sua saúde, não. O seu bolso, sim. A gente não pode. O médico ele tem que pensar com a carteira do paciente. Eu não vou fazer o mestre Dionísio gastar um dinheiro que não é pequeno. Esses produtos, suplementos, são mais caros. Onde não há uma evidência acadêmica de que aquilo possa ser benéfico para ele. A gente vai dar, e alguns são muito caros, infelizmente, aquilo que é necessário. Mas eu, graças a Deus, que esse cuidado que eu tenho comigo mesmo, sabe? Eu queria mostrar o Flávio de Oliveira Raposo vendo a gente, o Dr. Pedro Carlos Pereira, professor de matemática da Universidade Rural, recuperando-se, né,
da fratura no fêmur. Depois de longo e tenebroso inverno lá, tem a Melisalpa. A Melisalpa, lá de Roma, né? Alô, Salute da Roma. Salute da Roma. Siamo tutti italiani, né? E lá tá frio, Lá tá a frio. gente podia fazer os 40 graus que a gente está aqui. Ela podia mandar um recado pra gente qual é a temperatura que está fazendo lá agora, nesse momento. Ela tá ouvindo. Né? Se estiver me ouvindo, manda aí, Ela tá ouvindo. Pois é. Buongiorno. Um abraço também para o Carlos Augusto e também para o Maurício Berger, um dos principais dubladores do Rio de Janeiro. O Adelmir de Oliveira Salvioli, que me acompanha há muitos anos na rádio. Bom dia a todos, Fernando. Hoje ainda tem maçarico aqui. Muito calor na região dos lagos. Quer um pouquinho de calor? Não precisamos. Não, obrigado. Aqui já está de bom tamanho. Aqui já está de bom tamanho. Doutor Munhoz, esse calor aí em cima da gente, que tipo de cuidados a pessoa deve ter? Olha, calor é um problema muito sério para os dois extremos, criança, né, e idoso, que são pessoas que desidratam com muita facilidade, muitas vezes não sentem que esse processo está em curso e pode chegar em situações, às vezes, preocupantes. Então, é muito importante isso. Mamães, né, de crianças, né, e pessoas que têm idosos, tratam de idosos. Muito cuidado com a hidratação. Tem gente que acha que... Eu tenho muito paciente que doutor, não estou muito acostumado com o negócio de beber água toda hora, não. Mas quanto é que só bebe? Mais ou menos, sei lá, uns 4 copos, 3 copos d'água por dia. Muito pouco. É muito pouco. 3 copos d'água é menos de 1 litro, né? Um copo normal. Num calor desse, onde a sua perda... Tem gente que pensa que a gente só perde calor pelo suor, não. A gente perde respirando. A própria respiração já é uma perda de líquido. E você perdendo, né, em profusão com um calor desse no suor, então é importantíssima a reposição de líquidos. A gente fala água, mas obviamente líquidos, né? Então isso é um cuidado que tem que ser feito. Tem muita gente que toma muito refrigerante, né? É outro crime. Isso aí a gente não recomenda. Acha que está tomando água, não está. Para você ter ideia, o homem precisa em torno de 35 ml por quilo de peso de líquido por dia. A mulher 25 a 30. Então imagina, um homem de 70 quilos, peso médio, ele precisa de 2,25 litros por dia. Por dia. Agora, numa temperatura dessas, onde você tem, a gente vê quanto que nós estamos transpirando aqui com todo conforto na casa, imagina lá na rua. Imagina lá na rua, você vê que eu cheguei aqui praticamente em libras. Você pode acrescentar no mínimo 40% de perda em cima disso. O que vai me dar 3 litros. Minimamente 3 litros não é para ficar bem hidratado, é para equilibrar o meu corpo. Por quê? Porque 70% do peso de um indivíduo é água. E o velhinho tem um problema mais sério. A nossa cabecinha, ela vai esquecendo das coisas. Ele perde alguns reflexos, inclusive o reflexo da sede. Cheguei a saber que é uma água, quero um copo d'água. Meu reflexo ainda está legal, vivo, continua assim. Mas daqui a 10 anos, Samira, me dê force. Porque provavelmente você tem que beber água. Não sente, né? Não sente mais. Você perde essa sensação. E aí aquelas pessoas que tem aquele vovô e aquela vovó em casa, sentado na cadeirinha lá, se esperar que ele vá até a geladeira pegar água, vai, olha, sente porque você vai cansar de esperar. Ele não vai. Você tem que levar até ele a cada hora um copinho d'água, que ele tome metade, já está no lucro, mas insiste. Que coisa, né? E aí, mestre Manuel Dionísio, com as suas atividades todas, inclusive ensinando a garotada os passes dos mestres de sala, porta-bandeira, porta-estandarte, há tantos anos. Acabei de receber que ela respondeu lá. Respondeu pela temperatura? Tem que subir um pouco, Samira, o computador. Sobe um pouco, Samira, se puder. Peraí. Não é aí não. É aí? Tá. Vamos lá. Muita neve no norte. Muita neve no norte. Está menos 1. Menos 1. A gente podia somar essas duas temperaturas. Menos 1 com 40, daria a temperatura agradável. 41 20 por 2. Uma bela pergunta. O nosso mestre Manuel Dionísio, você morou 14 anos na Alemanha, não foi isso? 14 anos, pegou frio lá. Temperatura.
E mas você sabe que eu, com 3 meses que eu estava em Munique, eu me acostumei, porque depois de 3 meses que eu estive. Mas cheio de No roupa. 6º mês, quando fez calor lá, aliás, quando fez o frio que estava lá, eu já estava andando de camiseta igual a ele lá, né? Porque quando faz um calorzinho, ó, é um tal de morrer gente na rua, é ambulância levando todo mundo para o hospital, é um problema sério. Imagina esses 40 lá, Quando né? faz calor. Faz calor. Chega janeiro, problema E sério. no inverno não? Não. No inverno não. Você vê. Agora, o que é pior para você que viveu essa experiência? Eu vivi uma experiência em Paris com 0 grau. Eu estava... Meu Deus do céu. É muito. Meu Deus do céu. Agora, imagine 20 graus abaixo de zero, como está acontecendo nos Estados Unidos. E o vento? Mas E o vento? O que é pior? Mas, Fernando, o problema é o seguinte, quando lá fazia muito frio, eu não sentia frio porque tem os agasalhos próprios. Onde eu passei um pouco de frio, que tive que até me internar, eu não, mas umas 6 pessoas da companhia, foi na Suíça. Nós pegamos uma geladeira na Suíça, porque teve gente lá que sangrava Racha o lábio, o nariz. foi difícil. Agora, a Alemanha... Há uma história, não sei Quando se eu voltei verdadeira. para a Alemanha, já estava adaptado. Há uma história da antiga Rádio Globo, a qual nós pertencemos, que um operador era metido a fortão, essa coisa, tinha um braço desse tamanho, e numa dessas Copas do Mundo, acho que não sei onde foi, provavelmente, ou numa excursão, não foi Copa do Mundo, uma excursão brasileira que chegou com uma temperatura muito baixa, seleção brasileira. E esse rapaz mal chegou e tal, cara, bota agasalho, não, para mim tá ótimo e tal. E saiu do hotel, saiu do hotel e as pessoas quando se detiveram, correram atrás, chegaram, o cara estava parecendo um boneco quase que meio duro, precisou ser hospitalizado. Dá isso mesmo, doutor Silvio? Dá. Você sabe que meu falecido pai, a Pia acabou de colocar aqui que ela pegou menos 25 graus em Moscou. Meu Bonequinho de neve. Nossa Senhora. Eu não consigo imaginar o que seja menos 25. Mas o meu falecido pai diz o seguinte: o brasileiro reclama de tudo, né? Ele fala, a gente reclama do calor do Rio de Janeiro. Eu prefiro 1000 vezes o calor do Rio de Janeiro do que o frio gelado da Calábria, do sul da Itália. Ele disse que uma vez ele acabou se perdendo do meu avô no meio de uma nevasca, não se enxerga um palmo à frente, e com todo o agasalhado que ele estava, ele praticamente foi encontrado congelado pelos carabinieri, que são os policiais lá. Ele fala, eu não volto para a Itália por nada desse mundo por conta do frio. Uma das motivações, além do compromisso que ele tinha com os pais da minha mãe, meus avós maternos, de não voltar para a Itália, eu tenho certeza que uma das maiores motivações do velho Giovanni, esquecido Giovanni, era o frio. Porque o frio é terrível, é muito pior do que o calor. Mas a gente que está aqui nessa banheira térmica, a gente fica com inveja de quem está com menos Quem tá com menos o mais difícil. Ô, Fernando, eu tenho um amigo, colega de faculdade. Diz que o cabelo quebrou. Porque Porque congela e congela e quebra. Eu tenho um colega de faculdade que o irmão dele é engenheiro naval e logo se formou, fez uns cursos e foi para Canadá. E lá ficou morando, deve estar lá uns 40 e tantos anos. Casou, inclusive, lá no Canadá. Ele disse que mais da metade do Canadá é gelo, praticamente o ano inteiro. Sim. E tem verdadeiras cidades subterrâneas. É verdade. Shoppings, é tudo subterrâneo, porque não dá para ser. Meus avós que chegaram da Itália também, em 1850, os Grandinetti, que saíram de Latrônico. Latrônico fica pertinho de Nápoles, né? E naquela época a Itália não era unificada, eram várias repúblicas, né? E tal. E o meu bisavô, que veio trazendo meu avô com 8 anos de idade, aliás, quem trouxe foi minha avó, Teresa de Agora. Você me contou essa história. Então meu bisavô veio na frente, porque arranjou emprego primeiro em Buenos Aires, chegou em Buenos Aires, não foi fácil, não era a mesma coisa, ele pegou, veio parar no Rio de Janeiro, onde foi um dos construtores, ajudou a construir a Avenida Central, aqui no Rio de Janeiro, a derrubar e fazer hoje a Rio Branco, se não me falha a memória, e depois foi para Lambari. E ficou um ano. E por que eles fizeram tudo isso? Por causa dessa dificuldade do frio. Porque ele fala, meu nono, né, meu avô falava que eram 6 meses
de trabalho para 6 meses dentro de casa, tendo que usar picareta para sair das portas, para abrir as portas. Por isso é que lá a cultura do alimento defumado é muito importante. Verdade. Pela conservação Salaminho, do alimento. Eles sobrevivem muito por conta disso. É terrível. Eu vivi um tempinho lá na Itália, na casa dos meus avós. No inverno realmente é muito complicado. Muito rigoroso. Agora você imagina isso tudo numa guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. Esse frio. Inclusive os soldados, eles congelavam, começavam nos dedos do pé e muitos perderam, né, o pé necrosava. O frio necrosa. E o brasileiro, como o pessoal brinca aí às vezes na internet, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque ele tem todos os deveres, mas que ele é criativo, isso não tem a dúvida. Não nos falta. O brasileiro, começaram a ver que os soldados brasileiros que menos tinham esse problema de congelamento de extremidade. Mas o que eles fazem diferente? Eles simplesmente, antes de botar a botina, a meia e tudo, eles enrolavam o pé em jornal. Em jornal. Então eles criaram essa primeira proteção e aí depois todo mundo copiou. A gente está sendo atravessado no nosso programa lá de Roma. Acabaram de colocar que o frio é melhor do que o calor. Eu discordo. Eu tenho a impressão Eu que discordo é muito difícil. frontalmente. Diz que o frio é melhor que o calor. Custa caro, mas é melhor. Eu fico imaginando o seguinte, né? Vamos analisar a situação de você, indivíduo, esse calor extremo que eu tenho visto lá em Copacabana, eu não sei se vocês Aqui perceberam. também, nossa, e A aqui? população de rua mais do que multiplicou por 20. É impressionante, impressionante. Onde eu trabalho, lá em Copa, tem pelo menos, naquele quarteirão que pega Barão de Ipanema até Bolívar, tem umas 4 famílias alojadas na rua. Eu fico imaginando com temperatura de menos 1 grau. Pois eu vi isso em Paris. Pois é. Eu vi isso em Agora, Paris. no calor, Pessoas enroladas você vê em os caras, cobertor, por exemplo, eu nossa. passei de terra e fiquei com inveja do cara deitado no chão. Você Tava viu só de isso? sunga. Ele de sunga e eu passei de... O que é um crime, né? Obrigar os É um absurdo. ternos. Hoje eu estou no meu oldês. Eu não sei se você se lembra, uma época nos anos 70, não sei se você estava na Europa, aqui mesmo no Rio, lançaram uma moda de safari, né? Que era eu não estava, roupa mas... social, com a camisa um pouco mais grossa, social, mas de manga curta, para que os advogados não usassem terno e gravata, mas não vingou, não vingou. Mas é uma pena, estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o Manuel Dionísio desse o seu recado, por favor. Aproveita disso tudo que você quer dizer. Os nossos convidados. Na época pré-carnavalista. Teve uma época aí que nós tínhamos o dia de folga lá na companhia na Alemanha. Sei. Nós saímos 5 lá nitidamente. Onde? Na Alemanha. Para fazer o nosso passeio. Na volta, Fernando, como nós saímos do local que nós estávamos, aqui frio. Aí vamos chamar um táxi. Aí entra todo mundo dentro da cabine do táxi para esperar o táxi. Sei. Aí quando o motorista chegou para nos pegar dentro da cabine, ele chamou o bombeiro que veio nos buscar, porque estávamos os 4 dentro da cabine. Congelando. Praticamente quase que congelado. É um perigo. Eu também concordo. Foi um suco. Frigimos o táxi, o táxi chegou e chamou o bombeiro para aquecer vocês. Para depois nos levar para casa. Com todo respeito, a pergunta é meio. Você foi passado a ferro? Né? Foi passado a ferro para descongelar. Não, eles chegaram lá. Eu sei. Passou na mão, primeiro que começou pela mão, depois processo. Para a gente poder se movimentar para poder sair. Bom, Fernando, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, com o Brasil, organizando. E estou me sentindo muito orgulhoso, ainda estou vibrando ainda de conhecer uma pessoa que eu era fã, sem saber quem era, que hoje está cuidando de mim. Isso é muito importante. Maravilha. Nosso médico. E a minha segunda felicidade é que a primeira dama do doutor é uma grande amiga minha, somos amicíssimos mesmo, e imaginar como é que esse mundo é. É pequeno, né? Muito quando pequeno. Deus espera, né? Fã de uma pessoa que é casada com uma pessoa que eu já conheci há algum tempo. Eu não sabia que você era conhecido da Paula. E eu não sabia que a Paula era esposa do doutor. É verdade, está vendo como é que a coisa é o mundo, mas... Dá o telefone aí mas você não está viajando, né? Se Deus quiser... Você volta quando? Eu volto no dia 5. No dia 5. Dia 5 para dia 9 fazer um ensaio geral
que vai acontecer no dia 24 na lavagem da passarela. Então, eu quero dizer que eu estou indo fazer um trabalho com o pessoal lá carente da uma ilha chamada Ilha do Marduk. Olha, chamado de Barreirinho do Carnaval. No Rio Grande do Sul, Não, é em Uruguaiana. Eu chego em Uruguaiana às 18h20 e às 21 horas eu saio para Uruguaiana para chegar em Uruguaiana na manhã do dia seguinte. Porque a passagem de avião de Porto Alegre para Uruguaiana é muito cara. Mas eles têm um ônibus lá especial, sabe, com 5 aparelhos de TV, leito, 5 qualidades de suco, água, enfim, é um ônibus que eu janto e vou dormir. É um avião no chão. É um avião no chão. Mas eu estou feliz que eu vou trabalhar com o pessoal de comunidade carente. Que é bacana. Que eu parabéns. E dizer que o Carnaval de 2019, com todo esse problema que houve aí, o Carnaval vai sair sim. Vai ser um sucesso. Porque se os presidentes não botar esse Carnaval na rua, eles vão passar por incompetentes. E chegou o momento deles provarem que eles não são competentes. O Carnaval é uma marca registrada do Rio de Janeiro e do Brasil. Verdade, evidente. Doutor Silvio, câmera e microfone às ordens para o que der e vier. É só agradecer a você, a companhia agradabilíssima do mestre Manuel Dionísio, do meu colega e querido amigo Cícero Munhoz, dizer que esperar que um milagre aconteça e que alguma mudança ocorra no nosso legislativo hoje no Brasil, bom, não custa nada a gente rezar, mas eu acho difícil, porque na verdade os interesses de pequenos grupos se sobrepõem aos interesses maiores da nação. Uma pena, eu não sou dono da verdade, mas como eu disse, mais do mesmo. Não há nenhuma mudança onde as leis são confeccionadas. E onde as leis são revistas, são vistas, é o que determina os pilares da democracia. É lamentar, sob todos os pontos de vista, que os nossos políticos não têm capacidade de criar algo novo, que dê alguma esperança ao sofrido povo que enfrenta tantas dificuldades. Todo o Brasil não é um problema só do Rio de Janeiro. Você vê a situação da violência no estado do Ceará, por exemplo, Fortaleza. Todo o Brasil você tem grandes dificuldades, né? Na Amazônia, com a invasão de estrangeiros lá. Os problemas brasileiros são imensos. Precisaríamos certamente ter pessoas com muito mais competência do que aquelas que escolhemos para dirigir. E eles entre si fazem os acordos, os conchavos, esperar que todos tenham uma semana de paz, de tranquilidade. E eu não sei, Fernando, vou tenho confiança, vou tentar. Mas talvez sexta-feira eu não possa vir, porque na semana que vem o seu amigo está indo a Brasília. Sim. Nós temos alguns assuntos importantes para tratar no Conselho Federal de Medicina, dentre eles a chamada telemedicina, medicina à distância. Esse é um assunto polêmico, mas o futuro está chegando e a gente tem que ter posicionamentos com relação a isso. Né? A gente não faz consultoria à distância, faz. Até onde o médico pode chegar com esse tipo de consultoria? Para um professor de semiologia que ensinava os alunos de medicina a interpretar sintomas, a examinar um baço, um fígado, a auscultar um coração, e telemedicina chega a ser algo apócrifo. É uma agressão moral. Mas é o futuro, que já está presente. A gente não tem, por exemplo, pareceres de laudos de eletrocardiograma à distância. O colega está numa região remota, consegue fazer um eletro, não sabe interpretá-lo, manda para o Cícero via WhatsApp. Cícero amplia, vê e diz, olha, você está com um cara infartado aí, tem um supra de assistência. Então, a gente faz consultoria à distância. Até que ponto o médico pode chegar na telemedicina? É um assunto apaixonante, polêmico, e o seu amigo vai ter o privilégio de estar com outros presidentes do Brasil da semana que vem. Podendo chegar e não perder esse cafezinho da Samira, que estaremos a porta. Mas hoje você ainda não tomou, não deu tempo. Não deu tempo. Vai tomar depois. Mas culpa minha, chega atrasado. Doutor Cícero Munhoz, muito obrigado. Não, eu que agradeço sempre a oportunidade, né, de estar aqui na sexta-feira, meu fim de semana, como eu digo sempre, nessa de forma, né, irretocável, né, com meus grandes amigos aqui. Mestre Manuel, Dionísio, Dr. Silvio, né? E eu agradeço isso aí. E só complementando o que o Dr. Silvio falou sobre as nossas esperanças, né? Não são muito grandes, mas que tem alguma mudança, que essa eleição lá no Senado e na Câmara
nos dê um pouco mais de esperança. Mas eu acho que isso tudo começa porque a grande maioria desses políticos, e aí vamos voltar lá na educação, carece de uma coisa que em alguns países a gente tem até de sobra, que é, além de educação, patriotismo. Patriotismo significa amor à pátria, amor ao povo que habita aquela pátria. Então isso que pode parecer uma coisa doentia para alguns, militaresca, né? Vamos botar um neologismo aqui, coisa de militar. Não, não é coisa de militar. De tudo. Patriotismo é coisa de um país, é o amor pelo povo, pelo seu irmão daquela nação. Isso, infelizmente, eu acho, não vou dizer inexiste, mas é muito pequeno dentre esses políticos. Se o dia que isso aí começar a ser uma tônica nos nossos políticos, o Brasil vai ser bem melhor. Com certeza vai melhorar. Eu quero agradecer ao desembargador Antônio Carvalho o convite para hoje, o almoço da Fraternidade de Comunicação, que vai acontecer no novo hotel, capitaneado lá pelo Baltazar Salgado, capitaneado também pela nossa querida Serante Maria. Não sei se vai dar, porque hoje ainda tem fisioterapia, mas de qualquer maneira, meu muito obrigado, um abraço para o pessoal de lá. E também um abraço para Ana Zelodino dos Reis, alô Aninha, abraço para Mara Monteiro, bom dia Fernando, bom dia Samira, Barbosa, o que Barbosa? Franco, né? Ao Francisco Barbosa, nosso querido Francisco Barbosa da Tupi. Chico, quero te ver aqui no programa, vou ligar para ti, tá bom? Amanhã eu devo estar com ele. Abraço grande. Grande abraço dele. Aí, Quem fala sempre dele é o nosso Coelho Lima. Nosso Coelho Lima, na verdade, é um amor de pessoa, Barbosa. A Denise Guzmán Silva, enfim, a todos vocês o meu carinho, meu muito obrigado. E se Deus assim o permitir, nós estaremos aí de volta na segunda-feira. E provavelmente de sábado para domingo, se eu estiver acordado, a gente faz aquele programete que acontece à meia-noite. É apenas um papo de meia hora a respeito das coisas que estão acontecendo neste país. A todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê. Sobe um pouquinho, você vê. Não sei o que, família provenzando, Deus, Jesus, Maria, os Lazarus, não sei se. Eu não consegui ver, gente. Dá para se subir um pouquinho certinho ali? Só para ver. Olha o Hernani Sampaio. Bom.